Olá, que alegria ter você aqui na nossa terceira noite, não é, dessa semana de oração, um milagre em minha vida. É um privilégio ter você conosco e assim como é um privilégio ter você aqui na semana de oração, assistindo, participando, comentando, é um privilégio também ter você participando dos outros programas que a Pastoral EAD oferece, o Clube da Bíblia, o Teolo Mais, a missão, o estudo bíblico individual, o atendimento pastoral, os pedidos de oração. Participe, esse número que aparece na sua tela é o meio pelo qual você pode conversar conosco e participar de tudo isso que eu apresentei para você. Você sabe que durante essa semana nós temos falado de milagres e nós temos orado especificamente por áreas em que você precisa de um milagre. Nós já oramos por você que precisa de um milagre na sua saúde física, já oramos por você que precisa de um milagre na sua saúde emocional e hoje eu quero orar junto com você que precisa de um milagre na sua família, que precisa de um milagre, quem sabe, no seu relacionamento, quem sabe um milagre na vida dos seus filhos. Nós vamos orar nessa noite por saúde familiar. Esse é o seu caso, é nessa área que você precisa de um milagre. Se esse é o seu caso, eu vou pedir para que você feche os seus olhos, se você puder, e nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, santificado e glorificado seja teu santo e excelso nome, Pai. Nesse momento nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor, porque nós temos o privilégio de nos reunirmos aqui de forma virtual para estudar a Tua Palavra, para entender sobre a Tua graça, sobre os milagres que o Senhor derrama em nossa vida. E além de Te agradecer, nós nessa noite temos um pedido especial, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor por todos aqueles, Pai, que estão assistindo a essa semana de ênfase espiritual e precisam, Pai, de um milagre dentro da sua família. Quem sabe um marido está assistindo a essa semana e ele precisa que o relacionamento dele com a esposa seja consertado, ele precisa que um milagre aconteça, Pai. Uma esposa, quem sabe, que há tempos precisa desse milagre no seu relacionamento com o marido. Pais que pedem ao Senhor pelos filhos, que precisam de um milagre na vida dos filhos. Famílias, Pai, que estão, quem sabe, à beira do colapso, precisando de um milagre. Nós colocamos esses casos em Tuas mãos porque sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, Pai. Por favor, Senhor, cuida dessas famílias, cuida desses relacionamentos, cuida desses filhos, cuida dessas esposas, cuida desses maridos. Por favor, Pai, restaura essas famílias, faz um milagre, Senhor, na vida deles. O Senhor sabe a situação dos Teus filhos, cuida deles, Senhor. O Senhor sabe o que eles precisam. Nós colocamos a vida de cada uma das pessoas que nesse momento precisam de um milagre nessa área em Tuas mãos. Colocamos em Tuas mãos a vida daqueles que precisam de um milagre na sua família, Senhor. Cuida deles, Pai. Também colocamos em Tuas mãos cada aluno da EAD Adventista e as famílias representadas por eles, Senhor. Cuida deles. Nós oramos não por mérito, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tua voz é para mim como canção, canção de paz, de justiça e perdão. A tanto
tantas outras. Não confunde o pecador. A tua voz é uma canção. Ela é a minha única esperança. Quando a dor parece não ter fim, se a maldade que oprime o cansado, ela é canção de alívio para mim. Então me esvaziar de tudo que há de mim, para que eu tenha mais e mais de ti. Então me esvaziar de tudo que há de mim, para que eu tenha mais e mais de ti. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um encontro do estudo da Palavra de Deus, um milagre em minha vida. Eu espero que você já tenha experimentado alguns milagres em sua vida nessa semana e eu sei que Deus tem outros tantos milagres mais para operar em você, na sua vida e também da sua família. Amém? Nosso tema de hoje, ele se encontra também no Evangelho de João, mais um milagre, dos sinais de Jesus em João, onde Jesus prova a sua messianidade, que ele é o Messias, mas, sobretudo, ele transforma vida, corações, como operou no passado, transformou no passado, quer transformar sua vida e seu coração hoje também. Eu quero convidar você, se você ainda não pegou sua Bíblia, faça isso agora mesmo, tome a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João e vamos a esse milagre de hoje que Deus tem para operar em sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, se você puder, e vamos conversar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui uma vez mais com esses teus filhos e filhas queridos que uma vez mais atendem ao canal e juntos nós podemos estudar a Tua Palavra e receber a Tua bênção. Nós estamos com a Bíblia em nossas mãos, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Usa-me, Senhor, te peço humildemente, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. O nosso tema de hoje está em João no capítulo 5,
uma história bem conhecida, um milagre bastante conhecido, que é a cura do paralítico lá no tanque de Betesda. Vem comigo e vamos juntos a esse relato, essa história tão bonita como a que nós encontramos aqui. João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque em hebraico chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Curiosidade, quando você pensa um tanque, a gente pensa ali talvez algo pequeno, enfim, mas Betesda tinha 5 pavilhões e tinha o equivalente ao tamanho de um campo oficial de futebol. Já pensou? Não era pequeno, era ali bem grande. E no versículo 3 diz o seguinte, diz que havia ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4 diz, esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Essa era uma crença que eles tinham. Na época não há nenhuma prova de que isso de fato assim fosse. Mas no versículo 5 diz, ali estava um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos um homem estava ali enfermo. Eu te pergunto, será que o povo conhecia esse homem? Certamente sim. Eu acredito talvez ele fosse o mais conhecido de todos os que ali estavam. E talvez o caso mais improvável e mais impossível de acontecer uma cura. Diz o versículo 6, que Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Eu não sei quanto a você, mas para mim existem algumas perguntas que Jesus faz na Bíblia que se não fosse Jesus fazendo as perguntas, não faria sentido. 38 anos, esperando a cura, e alguém chega para você e diz assim, você quer ser curado? Parece uma pergunta meio ilógica ali, você não acha? E Jesus não, para Jesus não. Essa pergunta para Jesus faz todo sentido, porque Jesus, ele não quer só despertar no homem alguma coisa relacionada ao desejo da cura, porque ele já tinha esse desejo de ser curado, sim, mas ele quer despertar no homem algo muito mais do que a cura, que estava diante dele aquele que é, sim, o doador da vida, a ressurreição e a vida, a água da vida, sim, o próprio Cristo Jesus. E Jesus, ele quer despertar no homem também algo mais. Continue comigo a leitura, veja o que diz a palavra do Senhor. E a resposta daquele homem, versículo 7 diz assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Lógico, ele era um paralítico, tinham outras enfermidades, mas tinham mais facilidade de entrar no tanque antes do que ele. Mas o curioso que eu vejo aqui é que aquele homem, de alguma forma, ele está lançando sobre os outros as limitações da sua vida. Será que eu estou falando para alguém aqui que tem ou sofre essa síndrome do vitimismo? Se eu tivesse nascido num lar diferente, minha vida não seria esta. Se os meus pais tivessem me dado o estudo que eu queria, eu seria uma pessoa diferente. Se o meu esposo não tivesse me abandonado, a minha vida seria diferente. Se. Aquele homem, ele diz, se alguém me colocasse no tanque, eu poderia receber a cura. Transferindo para alguém outro a infelicidade ou as tristezas ou as mazelas que você tem sofrido na sua vida. Bom, Jesus, ele olha para aquele homem e ele diz assim, então Jesus lhe disse, olhando para ele, levanta,
toma o teu leito e anda. Você já pensou? Levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem, ele não pensou duas vezes. Ele se apegou à palavra de Jesus e de pronto se colocou em pé e passou a andar. Você consegue imaginar o que é isso? Algumas pessoas, e mesmo esta semana, eu tenho falado a você, filho, acredite na palavra de Deus. O Deus que operou o milagre do perdão para aquela mulher adúltera, Ele é o mesmo Deus hoje. Se você acreditar na palavra de Jesus, filho, eu te perdoo. Se você entregar a sua vida a mim hoje, eu perdoo hoje os seus pecados. Agora, nesse momento. Por quê? Porque todos aqueles que oram a Deus e pedem o perdão dos seus pecados, eles recebem a bênção do perdão. É o maior desejo de Deus te perdoar. O maior sonho de Deus é que você receba o perdão, mas você só receberá o perdão se você aceitar, se você pedir. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você acreditar nessa palavra, nós já estudamos essa semana, o primeiro tema dessa série, você recebe a graça e o perdão. Amém? Nós estamos estudando e vimos aqui que se você acreditar em Jesus, se você tiver fé nele, no Deus que sabe o que você precisa, conhece o teu coração, que sabe que todo milagre tem um tempo certo, que das suas lutas Ele vai aliviar, se você acreditar na sua palavra, Ele vai assim fazer. Este homem, o paralítico do tanque de Betesda, ele de pronto acreditou em Jesus e pum, se colocou em pé. Na minha mente vem a imagem dessa cena, ali aquele homem se colocando em pé, colocando talvez a mão nas pernas, meu Deus, eu estou curado, louvado seja o Senhor. Ele abraça Jesus e começa ali a saltar de alegria. Há uma comoção ao redor, todos conheciam aquele homem, mas a história não para aí. Continue comigo, vendo e estudando essa história. Como nós já lemos aqui, diz que ele imediatamente, o homem se viu curado, tomou o leito e pôs-se a andar, e aquele dia era o dia de sábado. Era o dia de sábado. Veja, mas o que é que tem que ver isso? Tem muito a ver, sabe por quê? Porque o versículo 10 diz assim, por isso os judeus disseram, e que não é só judeus, eles eram ali, a ideia que eram líderes religiosos, ok? Talvez pastores ali, e como seriam pastores hoje, não é verdade? Para eles eram os líderes do Sinédrio, doutores da lei e assim por diante. Disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não é lícito, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leite e anda. Jesus disse, toma o teu leite e anda. Como assim não podia tomar o leite e andar? Quando a gente pensa em tomar o leite, a gente pensa na cama que nós dormimos hoje, mas nos dias de Jesus o leito não era mais do que a capa que ele carregava, que aquecia ele à noite ali no frio e durante o dia o protegia do sol. Ele tomou a sua capa, enrolou como se fosse um tapete como esse que você pode ver aqui, enrolou, colocou debaixo do braço. Como assim? Não podia ali, mas nem era tanto esse o problema. Por quê? Porque na mente dos líderes não podia curar no sábado, naquele dia do Senhor. Jesus havia se retirado, o homem que tinha sido curado ali não sabia quem era, porque Jesus não estava mais ali, diz o versículo 13, e havia muita gente naquele lugar. Mas mais tarde diz a Bíblia que Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Interessante, não é verdade? Jesus viu aquele homem mais tarde no templo. Isso significa que aqueles que recebem as bênçãos de Jesus, de Deus, eles vão ao templo para agradecer a Jesus e a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém? No entanto, os líderes judaicos perseguiram aquele homem, o homem se retirou,
e disse aos judeus, ora, foi Jesus que me curou, e os judeus perseguiram Jesus porque tinha feito estas coisas no sábado. Não é a ênfase do nosso estudo de hoje, mas eu quero dizer para você o seguinte, talvez eu esteja falando hoje aqui para alguém que diz assim, o sábado, Jesus curou no sábado e por isso Jesus transgrediu o sábado, Jesus trabalhou no sábado. Notem, queridos, eu quero que você me mostre um lugar na Bíblia que diga que o sábado não é um dia de cura, ou que não pode ser feita cura no sábado. Não, o sábado é um dia por excelência de cura. Cura física, porque nós descansamos das lutas da semana e do trabalho. Cura emocional, quando nós esquecemos os problemas da semana e nós descansamos em Deus, em Cristo Jesus. Cura espiritual, quando nós vamos junto à comunidade dos irmãos, à igreja, para adorar a Deus. E também cura social, quando nós ali então estamos no convívio da família, dos filhos, dos irmãos da igreja, e nós assim podemos fazer durante todo o dia. O sábado é um dia por excelência, um dia de cura. Amém? Sábado é um dia de cura. E no versículo 12 do capítulo 5, só concluindo essa parte, e Jesus ainda disse para os líderes, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E alguns líderes hoje, pastores, líderes religiosos, dizem assim, Jesus trabalhou no sábado. E por isso que a gente não precisa mais guardar o sábado. Mas a palavra aqui trabalha no grego, ergazetai. Esse verbo se refere especialmente à obra de salvação, à obra de Deus em favor da salvação. Ou seja, quando Deus está curando, Deus está salvando, até porque curar e salvar na Bíblia é a mesma coisa. Não existe na Bíblia nenhum lugar que diga que o sábado não é um dia em que se pode fazer curas. E Jesus está ali então curando aquele homem. Sabe, queridos, Jesus quer curar a sua vida também. Jesus quer curar o teu coração, o meu coração. E Jesus, ele faz isso de muitas formas. Ele trabalha em nosso coração e ele quer nos salvar. Você lembra que Jesus disse ali para aquele homem, vá e não peques mais? Como assim, pastor? Porque hoje eu errei, eu caí, eu pequei, mas eu peço perdão a Deus e Deus me perdoou. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, Ele nos perdoa sim, mas eu sei que amanhã eu posso resbalar o pé e cair e pecar novamente. É ou não é assim? Sim, é assim. Mas eu tenho algo para te dizer. Na Bíblia existem tipos e tipos de pecado. Sabe, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui e eu vou abrir para você, antes de vir aqui para o texto que eu queria compartilhar com você, que eu tenho escrito, eu quero ir com você a um salmo, e é o Salmo 32. E quando a gente lê o Salmo 32, esse é um salmo de Davi, e Davi ele está falando do seu pecado. E Davi ele diz assim, no Salmo 32, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí e acompanhe comigo, diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Diz Davi, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Eu não sei quanto a você, mas para mim, quando eu leio esses versos, eu vejo aqui 3 palavras, não é verdade? Iniquidade que é perdoada, pecado que é coberto. Na verdade, a quem Deus não atribui iniquidade. Iniquidade, iniquidade e pecado. Para mim é tudo a mesma coisa. Mas, quando a gente vai na língua original do Antigo Testamento, que é o hebraico bíblico, essas 3 palavras são 3 palavras diferentes. Davi, ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado, mais que feliz, o homem cuja iniquidade é perdoada. E aqui a palavra iniquidade, pecado é, no original, pechá. Para a gente, iniquidade e pecado é tudo a mesma coisa.
mas a palavra no original é pechá. Então lembre comigo essa primeira palavra, pechá. O pechá é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, aqui avon, e a quem o Senhor cobre o pecado, aqui no versículo 1 ainda, ratá. Então, iniquidade, pecado e iniquidade é pechá, ratá e avon. São três palavras diferentes, que têm significados diferentes. Eu quero ir com você à primeira palavra. A primeira palavra que nós vamos usar aqui é avon. O que quer dizer avon? Avon foi traduzido por pecado. Mas que tipo de pecado é este avon? Essa palavra avon, no original hebraico, ela tem que dizer, quer dizer mais ou menos o seguinte, torto, ok? Avon é aquilo que é torto. Em outras palavras, nós nascemos em pecado, nós já somos tortos ou pecadores pela nossa própria natureza. O pecado não é tão somente, essencialmente, aquilo que eu faço. O pecado é aquilo que eu sou, avon, eu já nasci em pecado. O próprio Davi, no Salmo 51, Davi ele diz assim, no versículo 5 do Salmo 51, porque eu nasci em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo com isso o quê? Eu nasci em pecado, eu já nasci com tendências pecaminosas. Se você pegar um bebê, por exemplo, se você é pai ou mãe, deve lembrar, ali eu teve um irmãozinho ou um sobrinho com 3, 4 meses, começa a engatinhar ali dentro de casa. Tem ali nos cantos, né, nas paredes das casas, tem ali uns buraquinhos que é certinho, parece que foi feito para enfiar o dedinho de um bebezinho. Ah, não é verdade? E o bebezinho vai lá descobrir o que tem dentro daquele buraco para enfiar o dedinho ali, é ou não é? E quando o papai e a mamãe vê o bebezinho enfiando o dedinho lá, o que ele faz? Filho, não coloca a mão aí, não coloca o dedo aí, chama a atenção do bebê. Mas, passado algum tempo, o filho volta engatinhando lá e vai com o dedinho de novo. E o pai grita de novo, não, coloca a mão, você vai machucar. Ele não entende por quê. Daqui a pouco ele vai de novo com o dedinho, ele faz cara de brabo. E vai querer colocar o dedo na tomada. É ou não é assim? Ele fica indignado, ele não sabe. E o papai vai lá então com o seu chinelinho, estampa o seu amor vermelhinho na mão do bebê ali. Por quê? Porque ele não quer que o bebê sofra coisa pior. E ele então dá ali uma disciplina, que é um ensinamento para cuidar daquela criança. Aquela criança nasceu com essa tendência. Eu lembro do meu sogro, por exemplo, o Dr. Adam, quando eu dava estudo bíblico com ele ali, lá no início da minha jornada, quando eu aprendi a dar estudo bíblico, ele dava uma ilustração para falar ali da natureza pecaminosa. Ele diz assim, coloque um monte de brinquedos no chão. Imagine, você coloca vários brinquedos no chão ali e coloca umas 2 ou 3 crianças brincando no chão com os brinquedos, mas lá no meio você coloca uma faca. Aquelas crianças, bebezinhos ali, 4, 5, 6 meses, 8 meses, parece que chama a atenção a faca, ele vai direto para a faca, porque é a nossa natureza pecaminosa. Ele quer ir para alguma coisa que é ruim, que vai fazer mal. É a nossa natureza. A primeira palavra, então, que eu compartilhei com você, qual é mesmo? Você lembra? A palavra é avon, que tem que ver com a nossa natureza pecaminosa. A segunda palavra que eu quero ressaltar aqui, que Davi fala, diz assim, cujo pecado é coberto. Venha comigo aqui. Esta palavra é ratá. Sabe o que quer dizer ratá? Ratá literalmente significa errar o alvo. Entendeu ali? Errar o alvo. Isso mesmo. É como se você fosse um atirador e você se esforçasse o máximo para acertar o alvo que você quer atirar, ou alguém que entesa ali um arco e uma flecha, você se esforçou e quando você solta a flecha, você errou o alvo, mas você fez todos os esforços para acertar o alvo, no entanto, você errou o alvo. O que isso significa? Que pecado seria esse que eu fiz todos os meus esforços para acertar o alvo, mas eu errei o alvo? Esse pecado é ratá. Esse pecado é um pecado que nós dizemos e chamamos de um pecado não intencional. Eu quis acertar, mas eu errei. Seria como as palavras de Paulo ali, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero esse eu faço.
Ele se esforçava para fazer o certo, mas ele errava. Uma outra curiosidade é que a palavra ratá tem a mesma raiz hebraica da palavra Torá, que significa lei, e que mais ao pé da letra significa um mapa. Ou seja, a Torá é um mapa que me faz acertar o alvo. Mas quando eu ratá, eu erro o alvo, eu me desvio da lei de Deus, do seu amor, e eu acabo errando. E a terceira palavra, que é a palavra que Davi menciona aqui, no Salmo, no caso é a primeira, diz assim, bem-aventurado ou mais que feliz o homem, cuja iniquidade é perdoada. Aqui a iniquidade é pecado, é a palavra pechá. Essa é uma palavra diferente. Não é uma palavra que tem que ver avon com a minha natureza, não é uma palavra que tem que ver com ratá, eu errei o alvo, eu quis acertar, eu me esforcei, mas eu errei. Essa palavra significa pecado de mão erguida. É um pecado que eu sei que eu estou errando, mas eu não estou nem aí para o erro que eu estou cometendo. Triste, não é verdade? Muito triste. É um pecado que se chama rebelião. Rebelião. Eu não estou nem aí. É mais ou menos como uma frase que a gente é muito acostumado a ouvir, aquela frase diz, nada a ver. Já ouviu essa frase? Nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver, pai. Nada a ver, mãe. Isso não tem nada a ver, meu filho. Será que não tem nada a ver? Você sabe o certo, você conhece a verdade, mas você pensa não tem nada a ver. Quer um exemplo? Por exemplo, a questão do sábado, como nós vimos hoje aqui. Alguns dizem assim, eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso seguir a lei de Deus. Jesus na cruz, ele aboliu a lei. Olha, eu acho tão triste alguém que fala isso. Se Jesus na cruz aboliu a sua lei, a lei que consta nos 10 mandamentos, que o primeiro diz, não terás outros deuses diante de mim, o segundo diz, não farás para ti imagem de escultura, o terceiro, não tome o nome de Deus em vão, quer dizer que eu posso ter outros deuses, eu posso me tornar um idólatra, e eu posso tomar o nome de Deus em vão? É isso? Jesus aboliu a lei. Veja, a lei que é uma resposta do meu amor para com o meu Deus, como nós já estudamos aqui no primeiro dia da nossa série desta semana. Veja, os últimos 6 mandamentos da lei de Deus. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Jesus aboliu a lei, eu não preciso mais honrar meu pai e a minha mãe. Quer dizer que eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso dizer falso testemunho e cobiçar as coisas do meu próximo. Veja, se Jesus morreu na cruz do Calvário e ele aboliu, então, a lei, significa que Jesus me liberou para eu pecar? Não tem sentido. O único sentido que alguns encontram para dizer que Jesus aboliu a lei é para dizer que o 4º mandamento do sábado do Senhor não precisa mais ser guardado, porque Jesus transgrediu o sábado. Ele curou no sábado. Jesus oficiou no sábado aquilo que o sábado é para nós, um dia de cura e de salvação. Amém? Então veja, se você conhece a palavra de Deus, Deus tem chamado você também para adorar a Ele, amar a Ele e fazer a vontade dEle. Mas pastor, eu não consigo. Eu digo assim, não se preocupe. Você não tem forças, não se preocupe. Eu conheço um Deus que Ele pode te dar forças. Amém? Eu conheço um Deus que te dá capacidade. Eu conheço um Deus, o Deus da Bíblia, que Ele diz assim, vai e não peques mais. Ele não diz isso, vai e não peques mais, com o sentido de que, você agora vai ficar perfeito e não vai mais ter nunca mais problema, nunca mais vai pecar em sua vida. Não. Ele está dizendo aqui, vai e não peques mais. Que tipo de pecado é esse? Você vai continuar tendo a sua natureza pecaminosa? Sim, claro que sim. Você vai continuar pecando ratá, errando o alvo? Sim, lógico que sim. A gente vai resbalar o pé e vai cair. Eu vou fazer coisas que eu não quero. Mas esses são pecados não intencionais. Agora Jesus está dizendo, vai, não peques mais intencionalmente. Tipo, eu não estou nem aí para as coisas de Deus, da sua palavra e da sua vontade. Para que não te aconteça coisa pior. Que coisa pior seria do que ficar 38 anos paralíticos, se não perder a vida eterna? Queridos, Deus está chamando você para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Jesus, Ele quer te salvar. Ele quer te livrar. Ele é o teu Deus que conhece a tua vida e Ele sabe o que você pensa, o que você sente, o que você está sentindo e pensando nesse momento. Amém? Esse é o nosso Deus.
Ele é o teu Deus. O Deus que curou este homem aqui no tanque de Betesda, Ele é o mesmo Jesus hoje. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que está à margem do tanque. Não sei qual é a margem do tanque da sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que está à margem do tanque do sofrimento e você fica pensando assim, bom, minha vida seria diferente se eu tivesse tido pais diferentes, se eu tivesse tido oportunidades diferentes. Você fica à margem da desculpa, à margem de conseguir crescer na vida, porque fica se vitimizando. Ó, queridos, Jesus, Ele quer que você se levante hoje do seu pecado, amém? Que você se levante hoje da sua indiferença. Ele quer que você se levante hoje do seu sentimento de autopiedade. Ele quer que você hoje se levante para uma nova vida. Isso mesmo. Para uma nova vida que só Jesus pode te dar. Mas isto só acontecerá se você crer nele, se você crer na sua palavra. Jesus, Ele é o Jesus que é a água viva. Jesus, Ele quer que você mergulhe nele, na sua palavra, para conseguir uma vida diferente e uma transformação na sua vida. Jesus, Ele é o Jesus que te diz hoje, filho, não continue mais pecando intencionalmente, arranjando desculpas para o seu pecado. Não. Será que eu falo para alguém nessa hora que está escravo da pornografia e não consegue se libertar? Se você acreditar hoje, Ele vai te erguer hoje, vai te dar forças para vencer, amém? Não arranje desculpas. Siga firme, confiante em Deus. Será que eu falo para alguém hoje que tem problema de ordem de apetite ou de bebida, ou de espírito de julgamento e crítica de outros, ou orgulho? É mais difícil talvez seja esse o orgulho, porque o orgulhoso, ele nunca pensa que ele é orgulhoso, ele sempre tem a razão. Ore a Deus, diga, Senhor, mostra o meu pecado, revele a mim. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que Jesus está dizendo, ei filho, levanta-te das tuas desculpas para seguir a palavra de Deus e a fazer a vontade de Deus. Será que você precisa se levantar e não mais ficar sendo ali infiel com o teu cônjuge? Ó, queridos, Deus, Jesus quer transformar a sua vida hoje. Ele quer te erguer, amém? Ele não quer mais te deixar um paralítico nesse mundo de pecado. Sabe, queridos, alguns anos atrás, eu me encontrei com uma mulher que veio ao meu escritório para pedir um aconselhamento. E quando ela sentou ali, ela tinha uma vida miserável, derramando diante de mim uma história muito triste. Tão triste, talvez, como a história do Samuel que eu contei para você no primeiro dia desta semana. E essa jovem, ela disse assim, pastor, eu não venho de um lar ajustado. Minha mãe me abandonou quando era criança, me deu para adoção. A mim e a minha irmã gêmea. Eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Nós somos doadas ali para famílias diferentes e adotados por famílias diferentes. Minha irmã, quando foi para uma família e eu em outra, nós mantivemos ali algum contato enquanto ainda éramos crianças, até nos tornarmos jovens. E pastor, a minha irmã, ela sofreu abusos quando era criança. E no primeiro momento que ela pôde, ela embarcou num avião e foi para o outro lado do oceano, morar em outro país. Ela foi para a Alemanha. Lá na Alemanha, pastor, a minha irmã se casou, mas o senhor não vai acreditar. Ela casou com um homem abusivo e ela sofreu demais. Pastor, quando ela pôde, a primeira coisa que ela fez
ela saiu desse relacionamento, voltou para o Brasil em uma vida de sofrimento. Pastor, eu aqui estava sofrendo igualmente a ela, abusos em relacionamentos. E, pastor, onde está Deus quando tudo isso acontece? Pastor, a minha irmã, quando chegou no Brasil, ela se casou, conheceu um homem, casou-se, teve uma filha. E o senhor não vai acreditar, quando a filha da minha irmã tinha 6 meses, o homem que ela tinha se casado matou ela, matou o bebê e depois se matou. E aí, pastor, o senhor quer me dizer que Deus quer me erguer e me salvar? Como assim? Eu não consigo acreditar que existe Deus quando existe abuso, morte de crianças, inocentes e tudo mais. E eu confesso a dizer para você, ao ouvir a história daquela jovem, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu falo para ela? E ela disse assim, pastor, eu me casei, eu tive um filho, e hoje eu olho para o meu filho e eu não gosto de pensar, mas eu acredito que ele também sofreu abusos. E pior, pastor, eu tenho uma coisa ainda pior para te contar. E eu pensei comigo, meu Deus, o que pode ser pior depois de tudo isso que essa mulher já me contou? Ela disse assim, pastor, eu me relacionei com um homem e eu fiquei grávida, era uma menina. Eu queria muito ter essa menina. Mas essa menina nasceu e poucas semanas depois do seu nascimento, ela morreu. Pastor, eu não creio nesse Deus. Eu não creio em Deus. E eu olhei para ela e disse assim, filha, eu sei que nesse mundo a gente passa por dificuldades. Aqui, você acabou de ver na Bíblia a história de um homem, 38 anos de sofrimento. 38 anos. Que loucura. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei qual é a história do teu sofrimento. Eu não sei qual é a dor que você tem passado. Se foi abuso, se foi abandono, se foi rejeição. Mas eu sei de uma coisa, que Deus nunca quis assim. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, por que Deus assim permitiu? Ó, queridos, a verdade é que o pecado, ele é irracional e a gente não tem resposta para todas as coisas. Mas uma coisa eu posso te dizer, e aquilo que eu vou te dizer agora traz conforto a mim quando eu penso nos sofrimentos e nas lutas da vida. É quando eu olho para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, eu vejo um Deus que se esvaziou, como nós estamos estudando essa semana, se fez homem e se entregou até a morte e a morte de cruz. Se não foi justo a tua irmã ser assassinada com a tua sobrinha, não foi justo Jesus morrer na cruz. Se não foi justo você sofrer os abusos e injustiças que você sofreu e sua irmã sofreu, também não foi justo que Jesus sofresse e passasse pelos abusos que ele passou. Se você olha que a vida é injusta, Deus se fez homem e passou por todas as injustiças, julgamento falso, afrontas, mentiras que lançaram contra ele e como se não bastasse, bateram nele, cuspiram nele, o pregaram numa cruz e ele não fez nada, ele morreu para te salvar. Amém? Para te salvar. Ele sofreu tudo para salvar a você e a mim. Ó, queridos, Deus é Deus. E Ele continua e continuará sendo Deus. Se a doença vier ou a cura, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu ganhar a bênção, ou que eu espero, ou não ganhar a bênção que eu espero, Ele vai continuar sendo Deus. Se for para a morte ou para a vida, Deus, Ele é Deus. E esse Deus que morreu na cruz, Ele ressuscitou. Amém? E Ele ascendeu aos céus. Hoje Ele intercede por nós e mais, Ele está ao lado do seu leito todos os dias e da sua vida, dizendo, filho, entrega o teu coração a mim, porque essa vida passa, é passageira e logo eu vou voltar e eu vou continuar sendo teu Deus por toda a eternidade. Amém? Débora vai cantar uma música nesse momento. E enquanto ela canta esta mensagem que é tão linda,
que tem tocado centenas e milhares de corações em todo o mundo, eu convido você também a deixar Deus ser o teu Deus. Permita que Ele hoje, ao estar com a mão estendida para você, te erga do teu sofrimento, da tua dor, dos teus medos e faça de você mais do que vencedor. Ouça essa música e entregue o seu coração a Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? A minha oração é que essa mensagem toque o seu coração. A mensagem bíblica, a mensagem cantada. Permita que Deus continue sendo o seu Deus. E logo passará. E nós estaremos com Ele eternamente. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, é tão difícil, Pai, em meio a esse mundo de pecado, nós passarmos por provas, lutas, como temos passado, e conseguirmos suplantar a tudo isso.
Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E que o Senhor abençoe a cada um individualmente, pessoalmente. E que ao olhar para a cruz, vejam teu amor ali sendo derramado. E que essa palavra, Senhor Deus, ecoe fundo no coração de todos, Pai. Passará. Porque em breve o Senhor Jesus voltará. E nós estaremos contigo para a eternidade, onde não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as coisas deste mundo já passaram. Venha logo nos buscar, Senhor. Dá-nos o teu livramento. É o que eu te peço e nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo e até o nosso próximo encontro. Até amanhã.